Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no item de interface com planilhas, que no caso são as planilhas do Excel. No vídeo passado, vimos como importar as informações de data de uma planilha do Excel para o Lingo, conforme esse exemplo daqui, e depois vimos como exportar as informações que o Lingo encontrou como resposta de volta para o Excel. Só que, além disso, o Lingo possui algumas outras funcionalidades que permitem uma maior interação entre o Lingo e o Excel. Eu, particularmente, não utilizo. Por quê? Porque nós vamos ver que é possível deixar o modelo dentro do Excel. Todavia, de qualquer maneira, você ainda precisa deixar o Lingo aberto para ele solucionar o seu modelo. Então, eu acredito que não seja tão vantajoso. Mas, dependendo da pessoa, ela pode achar que seja interessante realizar essa interação. Nesse vídeo, então, nós vamos ver, na realidade, como que é o resultado final na prática. Se você quiser replicar isso no seu modelo, no seu caso, não é tão difícil, basta seguir o manual aqui do Lingo, que ele indica os passos a passo de como fazer. Nós vamos ver que tem a opção de colocar um botão para solucionar o problema no Excel. Para fazer isso, precisa saber um pouquinho sobre as macros do Excel, tá bom? Não é tão difícil, mas já deixo o aviso aqui anteriormente. Vamos ver então aqui alguns exemplos. O que eu particularmente uso e indico é o caso onde nós temos o modelo no Lingo e nossa data aqui no Excel. Isso não impede que nós temos também gráficos, tabelas, o que você quiser, funções e vão calcular outras coisas, funções vão calcular indicadores desse resultado. Isso eu acho que é o mais indicado. Por exemplo, aqui para calcular quantos vão estar em serviço, ele utilizou uma função aqui no próprio Excel, tanto quanto o manual, mas ele fez esse cálculo direto no Excel. Ele não fez mais no Lingo, ele não pede para o Lingo calcular e exportar para cá. Essa maneira aqui, eu particularmente acredito como sendo a melhor maneira de fazer isso. Vimos já anteriormente que para solucionar esse modelo, então, com o modelo aqui e os nossos dados no Excel, basta vir aqui no Excel, o nome do arquivo está correto aqui, o que importa aqui é realmente só o nome do arquivo, não importa o que você colocar aqui antes. Não importa, na verdade, não que importa, o somente necessário é o nome do arquivo. Quando nós solucionamos, então, ele soluciona. Abriu aqui a janela do outro lado. Eu posso aumentar aqui, ó. Ele chega na resposta ótima de 4.400. Ótimo, e ele traz a resposta para cá com os valores encontrados. O próximo passo de automação seria fazer o quê? Então, nós temos aqui um problema similar que eu não preciso mais do modelo. Então, eu posso vir aqui, ó, apagar o modelo. Por quê? Porque agora nós temos aqui um botão de Solve e, além disso, nessa aba, nós temos o modelo do nosso problema justamente aqui no próprio Excel. Então, observe que nós temos o modelo aqui. Para solucionar, então, basta apertar aqui o botão. Ele vai e soluciona. Solucionou. Aqui no Lingo ele mostra que ele importou aquele modelo, justamente o que está naquela aba, que é esse daqui. E no caso, ele chegou na resposta ótima de 22. É um modelo diferente do primeiro que eu mostrei, mas a lógica é a mesma. Então aqui ele soluciona utilizando o modelo que está aqui no próprio Excel. Eu particularmente acho que isso daqui não seja muito vantajoso, porque primeiro você tem que estar com o seu Lingo aberto. E segundo, por editar isso aqui depois, vai dar muito trabalho, né? Se você perceber, faltou colocar aqui uma restrição, ou eu coloquei, faltou colocar algo em uma linha. Então o trabalho que você vai ter para arrumar isso vai ser grande para ficar organizando aqui as linhas depois. Mas é possível, né? E, por fim, nós temos esse terceiro caso aqui, que é o seguinte. Essa primeira tabela nós já vimos, essa daqui também nós já vimos, e a nossa data aqui. O diferente agora é que cadê o modelo, porque não tem uma aba do modelo, e também não tem um botão aqui para solucionar. Além disso, o meu modelo aqui está em branco. Então, como nós fazemos para solucionar esse caso daqui? Para solucionar esse caso daqui, na realidade, nós podemos até fechar o Lingo aqui. Eu vou fechar aqui.
Vou abrir aqui tela cheia. Observe, então, que o modelo do Lingo está justamente aqui, ó. Eu tenho que dar 2 cliques, então, para ver o modelo em si. E para solucionar, basta vir e apertar esse botão aqui para solucionar. Que ele soluciona, chega aqui na resposta ótima de 22 e ele traz aqui o resultado. Nesse caso, realmente, você não precisa estar com o Lingo aberto, né? Porque, na realidade, você abre o Lingo quando você clica no próprio arquivo. Que aí ele observe que esse daqui é justamente o layout do Lingo, certo? Aqui nós temos justamente as opções do Lingo. E aí, quando você clica aqui, ele já soluciona o seu modelo. De qualquer maneira, qualquer uma dessas funcionalidades que você utilize, o principal ponto que tornam ela muito excelente é o seguinte, é a possibilidade de você vir aqui, perceber que tem um número que está errado, você pode alterar, pode colocar o número que você quiser, depois você vem e soluciona. Solucionou, ele já chegou na resposta ótima, ótimo. Qualquer um dos casos, nos 3 casos. No primeiro você iria alterar no Excel e depois solucionar no Lingo. E no segundo caso você iria alterar justamente aqui e alterar aqui. Então, por exemplo, 15, sei lá, 14. Teria que estar com o Lingo aberto. E aí você apertaria aqui nesse botão para solucionar. Se eu apertar aqui para solucionar com o Lingo fechado, ele vai dar erro, ó. Justamente porque nós temos que estar com o Lingo aberto para ele solucionar, correto? Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui como fazemos, deixa eu abrir aqui o Lingo, como nós fazemos para interagir o Lingo com o Excel. Vimos então os casos práticos que o Lingo explica como fazer justamente aqui. O mais importante é o seguinte, não importa o modo que você escolha para fazer. O que importa é que você utilize algum desses métodos. Por quê? Porque gerenciar isso manualmente dentro do seu modelo no Lingo, deixar o modelo e sua data junto, não é muito inteligente. Por quê? Porque você vai perder muito tempo para ficar fazendo alterações nos seus parâmetros, nas suas datas, quando você tiver uma alteração de data, que é extremamente comum. O modelo em si, ele é para continuar o mesmo no momento que você definir que aquele vai ser o modelo. Agora, sua data, ela pode mudar, dependendo do seu problema. Um bom modelo, segundo o que o Lingo já traz aqui várias vezes, é aquele que você deixa o seu modelo fixo, que senão altera o modelo em si, e você vai alterar somente as informações que você usa para solucionar aquele modelo. Então, você vai alterar somente as informações que estão na planilha do Excel. Não importa também se você fizer a interface com arquivos de texto. É uma interface. Mesmo que utilizando ela, você ainda vai perder bastante tempo para ficar organizando essas informações. Por isso, eu particularmente indico fortemente a utilização da interação com as planilhas do Excel, quando você tratar com um número razoável de variáveis. Na realidade, nem se o número de variáveis seja pequeno como nesses exemplos aqui. Por quê? Porque isso aqui facilita. Depois o seu modelo fica maior, e aí já está tudo aqui no Excel. Fica bem fácil de fazer qualquer alteração futura. Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui como proceder com a interface do Lingo com o Excel. O mais importante é saber o básico, que foi justamente o que nós vimos no vídeo anterior. E aqui nós temos algumas funções que aumentam ainda mais essa interação entre o Lingo e o Excel. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais.